reascenso da luta sindical, a gente está falando de um reascenso da luta sindical de base econômica, dentro desse padrão de sindicalismo, que é o padrão de sindicalismo estrutural no Brasil há muitos anos. E dentro desse padrão, não são as greves por fora das direções sindicais o que predomina. Aliás, se fosse para dar uma estatística para você, eu diria que nem 15% das greves que foram deflagradas de 2004 até 2013 foram greves por fora das direções sindicais. Na verdade, foram greves organizadas pelas direções sindicais ou, em determinado momento, elas assumiram essa greve, né? As exceções são os canteiros de obras do PAC, os garis do Rio de Janeiro, os rodoviários de São Paulo, mas são tantas exceções que a gente consegue localizar muito bem onde é que elas estão. Entendeu? O grosso não foi isso. Também, qual que é o seu nome? Luiz. Luiz, eu também não sei se eu entendi muito bem a sua questão. Você fala da importância dos trabalhadores não sindicalizados, né? Na verdade, no Brasil, Luiz, a gente não tem uma tradição, e na minha avaliação isso também por causa da estrutura sindical, de uma organização de trabalhadores desempregados, por exemplo. Você tem isso na Argentina, tem isso na França, tem isso em vários países, e no Brasil o movimento sindical simplesmente não chega até esses trabalhadores. Então, tem quando a gente está falando aqui sobre os ganhos salariais, sobre as taxas de sindicalização, a gente está falando de uma parcela da população que, na verdade, da população trabalhadora brasileira, que é pequena, que não é muito grande, representada. Embora, sejamos francos, nas últimas conjunturas tem sido vanguarda, certo? O Rafael pergunta se há uma crise de representatividade do sindicato, um processo de deslegitimação. Cadê o Rafael? Rafael. Desde 2013, Rafael, é difícil. Existe dentro das empresas, por conta da mídia, um processo de deslegitimação da ação sindical sistemático, né? Greve nas entrevistas do jornalismo brasileiro é assim: como a greve atrapalhou sua vida? E dá o microfone para a pessoa falar. Então, eu acho que eu e a André, embora a gente seja coautora nesse artigo, a gente tem algumas discordâncias. Ela acha que o movimento sindical foi substituído pelo movimento popular nas manifestações de massa, e isso em julho de 2013 ficou muito claro. Eu acho que tem uma conjuntura especial que se altera agora, e de um retorno, de uma atuação muito mais unificada, embora defensiva, embora nessa situação muito difícil, que deu novo fôlego ao sindicalismo. Porque não sei se a Lava Jato vai chegar até o sindicalismo, pode chegar, né? Se o sindicalismo banca candidato, uma hora a Lava Jato pode chegar aqui. Mas nem de longe passa, na minha avaliação, pela deslegitimação que, digamos, os políticos em geral estão passando. Mas, para isso, a gente precisava de pesquisa sociológica, que ainda não está feita, para te dar essa resposta com mais precisão. É isso. Obrigado pelas perguntas. Eu vou só acrescentar algumas coisas à minha apresentação, que foi de uma velocidade impressionante, viu, Armando? Eu entreguei o microfone abaixo do tempo, né? Eu bati um recorde aqui na mesa, mas eu deixei passar muitas coisas. E essa relação com o câmbio, que é a pergunta do Luiz, passa também por aí. O ciclo de crescimento do governo Lula, que foi um ciclo intenso, amenizou as tensões dentro das classes sociais e dessa frente, inclusive usando a taxa de câmbio como instrumento de controle da inflação. A taxa de câmbio, no curto prazo, é bom para o trabalhador. Por quê? Porque o produto fica mais barato no supermercado, aumenta a renda real dele. O Bresser gosta de falar do populismo cambial, ele tem uma certa razão, que é o uso sistemático da taxa de câmbio para dar ganho de renda real para o trabalhador. A partir do governo Dilma, quando ocorre essa fragilização, que aí aumenta as tensões dentro da frente, aí a classe média começa a reclamar mais, porque, enfim, tem menos para distribuir. Como é que faz a distribuição? E a Dilma mexe na taxa de câmbio, né? A Dilma, ela tem a consciência de que é preciso recuperar o setor produtivo, que é prejudicado pela taxa de câmbio. Então, olha a contradição: no curto prazo ajuda o trabalhador, no longo prazo o trabalhador perde o emprego, porque o emprego que ele trabalhava não tem mais, porque a competição estrangeira tirou.
Então é bom no curto prazo, mas no longo prazo não é. E o que a Dilma faz? Ela faz uma desvalorização do câmbio. Agora, em 2015, é uma desvalorização brutal da taxa de câmbio, né, que passa do patamar de 2,50 para chegar a 4. Né. Por que isso é ruim? Porque isso corrói a renda real do trabalhador, que era o que eles queriam. Preços administrados, taxa de câmbio, aumento do desemprego e a renda real cai muito em 2015. Então é por isso que a taxa de câmbio prejudica. No longo prazo, evidentemente, isso pode ter algum efeito positivo, mas aí você precisa de uma estabilidade da taxa de câmbio. E aí, aproveitando o tema do câmbio, entrando na pergunta do nosso amigo, que eu perdi o nome, do Rodrigo. Eu tenho uma visão um pouco diferente, Rodrigo. Eu não vejo a relação direta entre o regime fiscal e o patamar da taxa de câmbio. Porque essa relação direta, e passa por uma discussão teórica, que a gente depois pode até conversar sobre ela, com a mediação da poupança. É a ideia de que o aumento da poupança nacional gera uma redução da taxa de juros e a taxa de câmbio vai se desvalorizar. Né? Eu não acredito nessa relação. Eu não acho que a taxa de juros seja determinada pela poupança. Quer ver um exemplo? Você acha que a taxa de câmbio da China é desvalorizada porque eles têm uma poupança maior ou porque as políticas econômicas que foram feitas lá de controle de capital e de intencionalidade de botar a taxa de câmbio naquele patamar que é o definitivo? Então, não. Pois é a segunda, eu acho também. Então, eu não vejo essa relação direta. Então, o novo regime fiscal, na minha opinião, não ajuda em nada a taxa de câmbio. São duas coisas separadas, elas dependem de políticas diferentes. Tá? Depois a pergunta do Caio. O Ciro Gomes esteve aqui na Unicamp, né? Ele esteve no Estudo de Economia, veio, foi de uma simpatia impressionante, né? Um sujeito muito cortês. Não, e o discurso muito afinado com a gente, é impressionante as coisas que ele colocava. Depois a gente conversou, teve lá na CPV, a gente almoçou e tal. E de fato ele tinha um discurso muito afinado. Mas eu confesso que eu tomei em crise existencial com a coisa da política, depois de assistir aquelas delações, que são muito verossímeis, as delações da JBS. Quando eu assisti aquilo, apesar de saber que o sistema político funciona desse jeito, é sempre muito triste. Então, o que eu acho para a sucessão presidencial? A gente precisa de uma solução que não passa só pelo projeto nacional. Ela passa por uma reconstrução do sistema político. Aí talvez a gente precise de alguém de fora, alguém que não seja representante dessas mesmas coisas. Seria o caso de remontar um sistema meio capenga para dar continuidade com o projeto nacional nesse sistema político, mas eu não tenho respostas, tá? Eu só estou jogando perguntas que são da minha aflição. Eu acho que o Ciro não é esse cara. Tampouco acho que o Lula representa também uma ruptura. O Lula representa uma conciliação dentro do que está aí. Talvez seja o único capaz de arrumar a zona dentro do sistema vigente. Mas ele não representa, na minha opinião, uma ruptura com esse sistema político que está aos frangalhos, né? Do projeto nacional. Eu acho que a gente tem que ter um projeto nacional, mas eles estão criminalizando tudo que é projeto nacional. Qualquer política comercial que você fizer, você vai priorizar setor, não vai? Qualquer política industrial que você fizer, você vai priorizar setor. Às vezes você tem uma linha estratégica que, na verdade, você vai acabar priorizando setores nacionais, que tem mais encadeamento produtivo, que vão gerar mais emprego. Eu estou discutindo isso no âmbito do capitalismo. Tá? Então, é assim que se faz uma nação capitalista mais independente, mais soberana, mais autônoma. Eles estão destruindo tudo isso. Como é que você vai fazer política priorizando o setor agora? É uma pergunta, eu não sei como é que é. Talvez pensando nas pequenas e médias, mas o capitalismo não funciona com pequenas e médias empresas, né? A concorrência capitalista, ela funciona com grandes empresas, a gente vai ser engolido. Então, são contradições que deixam aí perguntas, que talvez vocês tenham a resposta, mas eu não. Você quer falar? Eu queria só perguntar para o Luiz. Eu segui seu raciocínio até a hora do Estado, que daí eu acho que a gente não entendeu direito. A questão do autoritarismo, da classe média, a meritocracia, e a relação que você fez com o Estado, que você queria, que eu não... Como, você pode... Da classe média com...
Vou fazer alguns comentários sobre as questões que foram colocadas. Começar pela colega do Espírito Santo, né, que lembrou a coisa da resistência à mudança, colocada pelo Florestan Fernandes nos países dependentes. Se nós não teríamos nos prendido muito à conjuntura, eu acho que não. Quer dizer, justamente, por exemplo, quem falou mais da crise aqui fui eu, e da burguesia também. Justamente o que eu tentei mostrar na minha fala foi que existe um padrão de crise das sociedades dependentes, dos estados dependentes, dessas burguesias dependentes que são divididas pelo imperialismo, né? Então você tem nas economias dependentes com um certo grau de industrialização, de desenvolvimento capitalista, como no Brasil, que são economias ligadas a estados dependentes, onde o capital estrangeiro tem um peso muito grande no bloco no poder. Você tem um padrão de crise política recorrente. E faz parte desse padrão recorrente, conforme eu indiquei, o recuo da burguesia no momento que o movimento popular cresce. A burguesia abandona governos que tomavam medidas progressistas e assume uma postura mais conservadora, reacionária, autoritária. Então, longe de mim imaginar que o que aconteceu em 2015, 2016, foi um fato singular na história do Brasil. Por isso mesmo que eu tentei mostrar que era um padrão recorrente de crise, né? Agora, qual é a questão que se coloca para os intelectuais críticos e para o movimento democrático e o movimento popular, constatada a existência desse padrão? Sabemos que a burguesia se divide, dado suas relações com o imperialismo, mas a parte da burguesia que se dispõe a apoiar medidas nacionalistas ou um nacionalismo fraco, né, como foi o caso agora, política de conteúdo local, regime de partilha, um nacionalismo fraco, porém uma posição mais nacionalista, digamos assim, do que aquilo que a gente vê com o Fernando Henrique ou com o Temer. Então, a fração da burguesia se dispõe a apoiar essas medidas. O movimento popular, constituído por setores populares, cujo 40% se encontra fora do mercado de trabalho formal, em situações de sobrevivência limítrofes. Esses setores também são atraídos por essas medidas de desenvolvimento capitalista. Então, o pensamento revolucionário, as organizações revolucionárias, são colocadas diante de uma situação de fato. Eles sabem, pelo padrão recorrente, como eu apresentei no início, como outros já pensaram, pelo padrão recorrente de crise política, eles sabem que muito provavelmente mais à frente essa coisa vai virar. Agora, há condições de você ficar fora de uma frente como essa, ficar de fora de uma frente como essa, fazendo crítica a essa frente, quando os amplos setores das classes populares são atraídos por essa política, devido às vantagens que essa política traz, ainda que pequenas para elas, a condição é sensato você deixar de explorar essas pequenas divisões que surgem no interior da burguesia, procurando com isso acumular forças, porque você sabe que muito provavelmente mais à frente uma das forças vai desertar, essa burguesia vai desertar dessa frente, se você não conseguir fazer algo antes que supere a frente de um ponto de vista democrático, popular. Não é essa a questão. Nós sabemos o que vai acontecer, mas a questão é a seguinte: se nós podemos ficar de fora, e se nós podemos, pelo fato de sabermos, darmos as costas ao movimento de massa que tem uma posição diferente daquela que a gente gostaria que ele tivesse. Essa que é a questão. Então, a questão é a seguinte:
Tem um padrão recorrente, é importante conhecermos esse padrão para fazermos nossos cálculos estratégicos, mas é muito difícil dizer que, porque sabemos isso, vamos ficar de fora denunciando que a burguesia não é revolucionária, não é mesmo, não é anti-imperialista, não é mesmo, e muito provavelmente vai desertar da frente, como desertou pela 4ª ou 5ª vez, né? Sobre a meritocracia e a classe média, que foi a outra questão colocada, acho que a meritocracia é muito importante para, você usou a palavra ethos, para o ethos da classe média, né? Esses procuradores, as coisas que eles escrevem, eles falam muito, não sei se já notaram, contra o patrimonialismo, né? O que significa? Eles, como um ramo da burocracia de Estado, eles querem a modernização capitalista do Estado. Não querem um emprego de favor, não querem o emprego por protecionismo político. A palavra de ordem deles é concurso público, é isso. Aliás, se forem verificar a história das revoluções burguesas, a começar pela história da Revolução Francesa, eram o que os militares de carreira reivindicavam na época da Revolução Francesa. Os postos de Estado abertos ao talento e ao estudo. Queriam um concurso, não queriam mais o apadrinhamento, não é? Essa é a arma que a classe média tem, essa política meritocrática, quer dizer, fazer valer o diploma, fazer valer o conhecimento. A gente sabe que é um diploma e um conhecimento direcionados, que desprezam o conhecimento popular, é um diploma ao qual só determinadas famílias têm acesso, mas isso tudo, nada disso nega que tal diploma deixe de ter um impacto ideológico imenso na sociedade, inclusive junto àqueles que não têm diploma. Então, para essa classe média, a ideologia meritocrática é muito importante. Resumindo, é o seguinte, é uma representação falsificada da desigualdade social, apresenta as desigualdades sociais como resultado dos méritos e dos talentos desiguais entre os indivíduos. É uma representação deformada, falsificada e interessada. Interessada porque é uma representação que favorece, por isso é uma ideologia, favorece os interesses de quem tem diploma, favorece os interesses da classe média. Ela é muito importante para a afirmação social e para a afirmação política da classe média. É essa ideologia que mobiliza, em grande parte, os procuradores. Eles são revoltados contra a corrupção. Claro que são revoltados. São honestamente revoltados contra a corrupção. Agora, eles imaginam que podem acabar com a corrupção com essas cruzadas que eles empreendem, né? Com essas cruzadas que eles empreendem, mesmo porque eles não podem tocar no fundo das contradições que existem. Então, eu só queria chamar a atenção para a importância de para nós não descurarmos a importância dessa ideologia meritocrática na análise da classe média, né? É isso. Só para aproveitar 2, 3 minutos, como vocês fizeram a pergunta para mim também, eu acho que isso é muito visível, né? Luiz, eu não vou responder todas o que sua pergunta exigiria, mas esse dado, né, e aqui não é ironicamente que nós dizemos que eles honestamente pretendem moralizar, né? Se nós acompanharmos como que é feito o argumento desses agentes que estão no Ministério Público, estão, enfim, juízes também, e muitos, né, o Cássio havia falado do meio de comunicação, eu falei o papel que eles cumpriram, alguns desonestamente, mas honestamente alguns defendem a moralização da política, né, que seria, é até comum que termos mais fortes ainda como purificação da política, que seria a tentativa de eliminar os agentes que saem das regras para ter sucesso, ter êxito. A grande questão, e por que isso é uma ideologia, e aqui não precisa ser Marx, até usei o ethos, né, de ressonância weberiana, porque só ler Weber, você vai entender, né, eu não estou falando você, estou falando essas pessoas, que o agente econômico, para poder ser eficiente, né, e poder sobreviver ao mercado capitalista, ele precisa dissociar qualquer base moral da sua ação. A sua ação só pode ser estabelecida pelo grau de eficiência que tem. O que significa que toda a legislação, toda,
mais ou menos rigorosa, vai passar por um cálculo de se vale a pena ou não cumpri-la. Tanto é que qual que é o fim do processo, e aí é a história, né, a Lava Jato, a pressão dos Estados Unidos, que é o seguinte, não é questionar que o poder político está sendo confiscado pelo grande poder econômico. A Laura Carvalho estava até falando disso hoje de manhã. É dizer que isso precisa ser regulamentado, né? Tanto é que o padrão deles é os Estados Unidos, onde o lobby tem uma regulamentação diferente. Ou seja, não se questiona o fato de que o poder econômico continuará incidindo de maneira decisiva sobre as decisões políticas. Com isso, eu só estava querendo chamar a atenção, a sua pergunta, de um certo fetichismo do Estado por parte da classe média, porque ela precisa disso. Um pouco do que eu debati sobre educação e que nos leva talvez de volta lá a junho de 2013, que por mais que ali pode ser visto como um momento em que esses setores foram conquistados por forças da direita, eles nem por isso recusaram uma luta de alguma forma estatista, né? Mesmo com toda a virada de 2013, ainda continuaram defendendo mais políticas públicas, mais Estado, mais educação, etc. Mas cada vez mais esse discurso foi sendo confiscado pelo debate contra a corrupção, né? Ou seja, o problema não é de conflito distributivo, o problema é um problema de gestão. Recursos existem, só que eles não estão sendo utilizados da melhor maneira. Eles caíram, né? Foram porque é o mais condizente com a sua maneira de ver o mundo. O que eu queria assim, só destacar é que isso significa também que a classe média precisa defender o ensino público. Se ela não defender o ensino público, ela não tem como dizer que o mérito dela é o que fez chegar na frente de todos. Ela não está nem aí se vai pôr o filho no ensino particular, mas ela tem que defender o ensino público. Ela não pode dizer que não vai dar chances para todo mundo estudar, né? Então, esse fetiche do Estado que tem a ver com a questão do sistema educacional e que envolve, né, a ideia de uma moralização da política, ela de fato vai ser bastante presente, né? Pelo menos nas pesquisas que a gente tem feito, mostra isso de forma bastante evidente. Só um último ponto, né, a Renata, né, eu até ia trazer, enfim, né, você viu que eu não controlei bem o tempo, a ideia da dupla articulação, né, do Florestan, justamente no momento em que ele percebe que as estratégias de desenvolvimento nas economias dependentes barram no fato de que o desenvolvimento capitalista está sempre ancorado também nos interesses externos, imperialistas, e na relação que se estabelece de complementariedade entre o arcaico e o moderno, né? Ou seja, desenvolver a economia interna nesses países dependentes significava não romper, né? Não teria condições de romper com esse, o que o faz, até nesse momento, colocar a questão da transformação da Revolução Socialista como aquela que poderia dar o sentido para esse movimento. De fato, se você ficar e utilizar o fracasso do neodesenvolvimentismo, você pode dizer, olha, estávamos certos de que não haveria desenvolvimento possível que conseguisse trazer o mínimo, ou uma cidadania mais integral, né, tal como em outros países. Só que eu acho que isso é só uma parte da análise, né? Por que eu estou considerando só uma parte da análise? Porque, para não cair em termos mais genéricos de reforma ou revolução, essa posição ela nunca pode ser avaliada de forma independente em relação a outras determinações, como, por exemplo, qual é o momento internacional que nós vivemos, onde cabe uma estratégia de ir até o fim com alguma radicalidade que pode ser associada a outros movimentos. Está entendendo um pouco o que eu estou querendo dizer? Então, de alguma forma, é revolucionário no Brasil lutar por reformas. E é isso que a gente viu. A questão lá que a Paula citou, o conceito do Singer, né, do reformismo fraco, é isso. Em 2013, para mim, pelo menos é a minha leitura, né, parte da classe trabalhadora, classe populares e da classe média foi às ruas no início exigindo o avanço do reformismo fraco. Não estamos contentes só com isso, queremos ir além, talvez um reformismo forte. A outra parte disse, não, esse reformismo já está demais.
né? E naquele momento ali nas ruas, o caminho vitorioso a gente sabe qual foi, infelizmente. Não foi culpa de quem saiu às ruas, mas, enfim, a luta política ela tem consequências imprevistas, né? Bom, com isso chegamos ao fim da jornada, agradecemos a permanência de vocês, as questões levantadas, esperamos que as exposições e o debate tenham ajudado, e boa tarde, boa sequência de encontro. O Pedro quer dar um aviso. A gente vai ter algumas atividades no Instituto de Economia agora, né? O lançamento do livro do Plínio de Arruda Sampaio Júnior, o lançamento do livro do Beluso, depois tem a reunião do movimento estudantil no Bosque, às 7 horas. Então, nós vamos caminhar para lá, saindo daqui do Centro de Convenções.